sejam bem-vindos a mais uma edição do Literatos TV, um programa para quem gosta e para quem ainda não gosta de literatura. Hoje, como vocês podem ver, nós temos uma convidada na co-apresentação do programa, que é a Fernanda, que veio aqui falar de um autor da sua predileção. Tudo bem, Fernanda? Na medida do possível. Mas como assim, na medida do possível? É que o que a gente vai falar hoje é tão negativo, fica meio complicado dar uma resposta positiva para essa pergunta. Entendi. Quer dizer, você já está entrando no clima, né, do autor que nós vamos discutir hoje. Mas quem é esse autor tão negativo assim? Nada mais, nada menos que Lemony Snicket. Ah, o Lemony Snicket, né, o autor das Desventuras em Série, né, esse conjunto, essa coleção de 13 romances infanto-juvenis que fizeram, né, muito sucesso, tiveram também uma adaptação para o cinema, né, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas, Fernando, vamos fazer o seguinte, para começar essa história, nós vamos passar uma matériazinha, né, para ver exatamente quem é o Lemony Snicket e tudo o que ele fez. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, vamos acompanhar a matéria. Se você está à procura de mistério, aventura e uma boa dose de excentricidade, então o autor só pode ser Lemony Snicket, ou, se preferir, Daniel Handler, o seu verdadeiro nome. Handler nasceu em São Francisco, Califórnia, onde vive atualmente. Concluiu o ensino médio em uma escola local e, em 1992, se formou na universidade. Handler começou sua carreira escrevendo para adultos. Depois de 37 rejeições e muito suor, ele finalmente conseguiu lançar seu romance de estreia, The Basic 8, em 1999. O livro foi um sucesso tanto de crítica quanto de público, sendo que muitos outros vieram depois. O autor nunca pensou em escrever para as crianças, justamente por causa da obscuridade dos seus textos. Mas, após um editor ver o potencial de Handler para o público infantil, convenceu o autor a se aventurar nesse novo nicho do mercado editorial. O que será que esperava por ele? A resposta é sucesso. Escreveu a sua obra-prima, que vendeu 60 milhões de cópias no mundo todo e foi traduzida para 41 idiomas. É claro que estamos falando dos 13 volumes das Desventuras em Série, que contam a história de Violet, Klaus e Sunny, os simpáticos irmãos Baudelaire, que passam suas vidas fugindo das garras do perverso Conde Olaf. Em 2004, o livro ganhou as telas com um filme homônimo baseado nos 3 primeiros títulos da coleção. Infelizmente, o filme não atingiu o sucesso esperado e enterrou a possibilidade de uma sequência. Mas é claro que nada disso atrapalhou o sucesso dos livros. Lemony Snicket convida, ou melhor, desconvida você a entrar num mundo cheio de mistério e aventura. E aí, vai encarar? E aí está então, bem legal, a vida e a obra de Lemony Snicket. Mas, Fernanda, pelo que a gente viu no texto da matéria, que inclusive você que escreveu, né? O Lemony Snicket, ele é um nome falso, né? Quer dizer, ele foi criado, né, pelo Daniel Handler, né? Como se fosse um heterônimo, né? É isso? Como é que fica esse negócio aí? É isso. O heterônimo é quando um personagem ele tem uma história própria, independente da trama principal, que nesse caso é a trama dos Desventuras em Série, e ele tem a sua própria história, sua própria trajetória. Então, é isso que o Lemony Snicket tem. Ah, legal. Quer dizer, o Daniel Handler, ele não se contenta em apenas contar a história, né, dos irmãos Baudelaire, mas ele cria, primeiro, um personagem narrador, e para esse personagem ele dá uma série de características, uma série de peculiaridades, ele cria toda uma história, né? E depois então esse personagem narrador, o Lemony Snicket, vai contar a história dos irmãos Baudelaire, que é a história principal. Uma sinopse assim, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia do que trata, né, essa série. A história começa com um incêndio criminoso na mansão Baudelaire, que acaba matando os pais dos irmãos, eles acabam ficando órfãos, e eles são mandados para a casa do Conde Olaf.
que só quer saber da herança e não dá a mínima bola para eles e faz eles sofrer um monte durante toda a série. Ou seja, o Conde Olaf, né, ele vai fazendo constantes tentativas para liquidar, né, os irmãos e aí roubar a herança. A herança. E os irmãos, são 3, né? Quem são? É a Violet, que é a mais velha, o Klaus, que é o do meio, e a Sunny, que é a bebezinha. E a parte mais legal dos 3 irmãos é que cada um tem uma habilidade especial que ajuda eles no momento que eles mais precisam. Por exemplo, a Violet, que ela é uma grande inventora e a gente sabe que ela está inventando porque ela sempre tem uma fita presa no vestido. Toda vez que ela amarra o cabelo, a gente sabe que ela vai começar a inventar alguma coisa para ajudar os irmãos. E o Klaus, que é o do meio, ele é um grande pesquisador, um grande leitor, ele lembra dos mínimos detalhes de todo o livro que ele leu, não importa o assunto, ele lembra de tudo. E a Sunny, ela é uma grande mordedora, ela consegue morder qualquer coisa mais dura que possa existir. Então, assim, o legal é que quando eles estão em perigo, né, cada um, né, utiliza as suas habilidades para se livrar desse perigo. Agora, tem uma coisa, Fernanda, que eu particularmente acho assim bem mais legal, que é a coisa da união, né? É como se fossem os 3 mosqueteiros, um por todos, todos por um. E todos por um, né? Então eles têm as habilidades individuais, mas a grande habilidade, né, do grupo, e que pode ser uma mensagem legal, né, para as pessoas que leem, né, é essa coisa da união, quer dizer, a união, né, faz a força. Legal. Olha só, o Lemon Snicket, né, ele é muito engraçado, porque quando você estava falando da história dos irmãos Baudelaire, se a pessoa ouvir isso fora do contexto, vai pensar que é uma tragédia assim daquelas bem pesadas, né? Só que no fundo, né, as desventuras em série, elas constituem uma espécie de uma comédia, né? Porque o Lemon Snicket, ele exagera tanto que no final o que era trágico acaba se tornando, né, engraçado. Essa é uma grande característica da obra dele, né? É uma grande característica, ele exagera bastante, tem todo o pessimismo. Mas uma outra característica que tem principalmente nas aventuras em série é uma coisa chamada psicologia reversa, que ao invés de ele dizer para você ler, que é um livro muito bom e tudo mais, que a gente costuma encontrar nas contracapas dos livros, ele faz o inverso, ele fala para você não perder o tempo com isso, que é uma leitura muito ruim, que você pode ler coisas muito melhor. Ele faz isso na contracapa, mas ele também faz no meio do texto. Geralmente, quando os irmãos estão prestes a sofrer um grande perigo, ele para a narração e fala para largar o livro e fazer qualquer outra coisa do que ler aquele livro. E isso faz a gente ficar com mais vontade de ler. Resultados, né? Isso atiça, né, a curiosidade, né? Isso que é legal, né? Às vezes, quando a gente entra numa livraria, é até meio chato, né? Porque você vai ler a orelha de um livro, vai ler a quarta capa de um livro, tá sempre imperdível, bom demais. Ou às vezes tem os comentários de uma grande revista. Isso, você nunca leu nada igual, primoroso, extraordinário. Os livros do Lemon Snicket não, né? Tá escrito lá, olha, se eu fosse você, eu não leria esse livro. O que a gente faz? A gente lê. Ô, Fernanda, tem uma outra coisa legal que eu acho, não sei se você concorda comigo, é que durante a narração, o Lemon Snicket, ele faz constantes referências a situações da literatura, inclusive ele cita o nome de autores famosos do passado, né? Por exemplo, os irmãos Baudelaire, né, é uma referência claríssima, né, ao poeta francês Charles Baudelaire, né, do século XIX, que era um cara que escrevia sobre essas coisas pesadas, né, e tal. Mas ele tem outras referências, não tem? Tem. É uma coisa que ele gosta de fazer bastante e em cada livro da série sempre tem uma referência. E tem uma que eu gosto bastante, que é uma referência ao livro do Oliver Twist, do Charles Dickens, que é no 7º livro, se eu não me engano, que o Mr. Poe, que é o tutor das crianças responsável por encaminhar as crianças para um novo responsável, ele recebe uma ligação de um moço chamado Fagin, Sr. Fagin, e ele fala que ele não quer as crianças porque elas são muito encrenqueiras, muito bagunceiras, essa coisa toda, mas isso que é uma ironia, né? Porque na história do Oliver Twist, o Sr. Fagin é o homem que contrata as crianças para roubar. Quer dizer, isso sim é que é uma intertextualidade, né? Sim. Porque a piada, né,
está justamente nisso, né? Porque o Sr. Fagin, que aparece no Desventuras em Série, ironicamente diferente do outro. Mas quando você estava falando, você falou no Sr. Poe, que é uma outra referência, né? Ao Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, né? O pai do romance policial, o pai dos contos de terror e até mesmo da ficção científica. Muito bem, a Desventuras em Série, né? Mas o Lemony Snicket, ou o Daniel Handler, né? Ele não é autor de uma obra só, ele escreveu muita coisa já, inclusive muitos dos livros dele estão disponíveis em português. De tudo que ele escreveu, o que mais que a gente poderia citar assim de legal, de relevante? Ele às vezes assina com o próprio nome, e também quando ele assina com o próprio nome, ele costuma escrever um pouquinho diferente do que quando ele escreve como Lemony Snicket. Um livro que é recente, Por Isso a Gente Acabou, que é uma menina que ela conta, como se ela estivesse escrevendo uma carta para o namorado, e ela conta todos os motivos de eles terem acabado, e basicamente esse é o livro. Ou seja, esse já é mais juvenil, assim, ele assinou com o próprio nome. Que não tem aquele tom farsesco, assim, né? Tom caricatural. Já é tipo uma historinha de amor. Eu particularmente prefiro quando ele escreve como Lemony Snicket, porque eu acho bem mais divertido, mas, né? Gosto é gosto. Gosto é gosto. Tá, e o que mais? Tem esse, o Lemony Snicket voltou a atacar, inclusive, né? Recentemente, voltou. Né? Que ele voltou a atacar como Lemony Snicket, que é uma série de 4 livros, chamado Só Perguntas Erradas. 3 já foram lançados no Brasil pela Seguinte, que é um selo da Companhia das Letras, e é um prequel do Desventuras em Série, que ele conta a história de ele resolvendo um caso numa organização secreta. É bem legal, e para quem gostou dos Desventuras em Série, é um prato cheio, porque ele segue o mesmo estilo de escrita, e também é muito legal os personagens, toda a história. É engraçado, né? Bem engraçado. E agora, né, o Lemony Snicket é o protagonista da história. Diferente do outro que ele é só o narrador. Ele não se limita a ser o narrador, ele é o protagonista da história. O que é legal nessa... Né, nós estávamos acompanhando pela internet o lançamento, né, do Só Perguntas Erradas, né? O que é legal são as estratégias, né, que o Daniel Handler ele utiliza, né, para divulgar os livros dele. Né? Ele já tinha feito isso nas Desventuras em Série, com vários book trailers assim, bem legais. Bem criativos e bem engraçados. Mas no Só Perguntas Erradas ele se superou, certo? Superou. Ele lançou uma série de vídeos, vários vídeos, chamado You Chose the Mystery, que ele usou imagens antigas. Agora eu não sei se ele montou ou se foi filmado. Eu acho que ele montou, mas uma montagem muito bem feita. E que ele conta uma historinha que é parecida com a história do livro, se aproxima com a história do livro. E ao final de cada vídeo ele faz uma pergunta e você responde sim ou não. E ele vai te levar para um caminho da história. O final é o mesmo, mas o curso, vamos assim dizer, que você vai escolher vai ser diferente. Então isso é bem legal. Ou seja, é uma forma bem criativa de fazer uma divulgação de livro, certo? Certo. Fernanda, quem, por exemplo, ainda não conhece nada do Lemony Snicket, né, nós apresentamos aqui uma série de razões assim, para conhecer a obra dele, para buscar a obra dele. Qual seria a razão, né, fora tudo aquilo que a gente falou até agora, qual seria, na sua opinião, a razão principal para mergulhar na obra do Lemony Snicket? É bem divertido e eu acho que ele escreve de uma maneira diferente de qualquer outro escritor, então, assim, pela diversão mesmo. Ou seja, quem está a fim de uma boa diversão em termos de literatura vai, né, encontrá-la nos livros do Lemony Snicket. Fernanda, obrigado pela participação, né, foi muito esclarecedora e nós voltamos para falar mais de literatura.